Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai falar de um mangá ruim, mas muito ruim, ele inaugurou um novo nível de ruindade, um parâmetro completamente novo pra mim. Então, antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e no box de descrição, não esquece de dar uma olhada no link para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar livros, quadrinhos, mangás e acessórios e com o cupom de desconto aqui do canal, que também vai estar na descrição. Quando você fechar a compra, você ainda tem um desconto a mais, que é sempre muito melhor. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre o tenebroso O Jogo do Rei. Ou só jogo, não tem o. Enfim, Jogo do Rei, ou Samagen. E ai, que mangá horrível! Como vocês sabem, a gente se mudou, eu e o Fábio se mudamos recentemente, né? Então estamos com um novo cenário aqui. E o que a gente faz quando a gente se muda? A gente, né, se desfaz de coisas. E não foi diferente com coleções de mangá, por exemplo. O Fábio queria se desfazer de Jogo do Rei. Mas eu falei, não deve ser tão ruim assim, deixa eu dar uma lida antes. E o Fábio falando, não, é horrível, vamos jogar, vamos, né, vender isso aqui, se desfazer e etc. E eu tipo, deixa aí, uma hora eu leio. E essa hora chegou. E foi muito pior do que eu poderia imaginar. Então, um rápido preâmbulo sobre o que é esse mangá. O mangá foi publicado originalmente entre 2011 e 2015, é um mangá seinen. A obra originalmente é do Nobuaki Kanazawa e ela surgiu como uma web novel e foi escrita entre 2009 e 2015. O mangá tem arte do Hitori Henda e vamos entrar já sobre o que é essa história. Basicamente a gente vai acompanhar uma turma de alunos e nessa turma em específico começa a ocorrer o Jogo do Rei, ou seja, toda meia-noite eles começam a receber mensagens nos seus aparelhos celulares, todos recebem ao mesmo tempo, de uma ordem do rei. Ninguém sabe quem é esse rei. Quem é esse rei? O que ele quer? Pode ser qualquer coisa. Então, começa com coisas muito simples. Se declare, ou faça alguma gracinha na sala, até começar a evoluir. A situação começa a progredir. E aí você pensa, qual é a pior coisa que o autor poderia pensar para ser feita no Jogo do Rei? A pior. Ele tá indo lá com as gracinhas dele, se declare, fulano e fulano, e aí ele bota os nomes dos alunos da sala, né? Tem que se beijar, coisinhas assim. Quando ele vai fazer algo mais sério, qual é a pior coisa que ele consegue pensar? Fulano e fulano tem que fazer sexo, né? Eles precisam ter uma relação sexual. E aí, né, aí sim começa as questões, né? Então, a primeira delas é que um rapaz tinha que tocar no seio de uma garota, aí a garota não vai no dia, e aí esses alunos simplesmente não vão mais pro colégio, porque coisas acontecem, porque o jogo pressupõe que há uma punição caso você não cumpra a regra do rei. E aí a gente começa, no fim do primeiro volume, a perceber que o autor, o Nobuaki, ele não tem muitos parâmetros do que poderia ser ruim mandar as pessoas fazerem. Então, boa parte das ordens do rei completamente absurdas são de questões sexuais. Mas é óbvio que a gente tem que pensar nas consequências dos atos. Então, quando a classe meio que começa a se revoltar, a gente começa a descobrir o que acontece com quem não obedece à regra do rei, né? E eles também. As pessoas morrem. As duas primeiras mortes, eles acham que foi meio que, pode ter sido uma coincidência, alguma coisa aconteceu. Mas isso começa a se repetir na sala e aí eles meio que começam a querer obrigar as regras a serem cumpridas de qualquer maneira. E aí a gente chega em pontos absurdos da história em que o protagonista, que também se chama Nobuaki, ele normaliza um abuso pro amigo dele não morrer, ele meio que tenta salvar as pessoas, ele é aquele tipo de protagonista que tá vendo
tudo dá errado, mas ele quer manter a positividade. Isso é muito importante, que ele mantenha a positividade e tente solucionar. Então ele é um aluno que vai investigar. Mas as pessoas continuam morrendo. E aí, gente, a história perde completamente qualquer capacidade de se manter minimamente organizado. Então a gente tem uma progressão das mortes, a gente tem desafios sendo cumpridos, e muitas vezes desafios simples, do tipo, vamos fazer uma votação de popularidade entre este e este aluno, e quem perder vai morrer. Ou quem perder, acho que quem perder, ele nem fala isso. Ele fala, vamos fazer, o rei, né? Vamos fazer uma votação de popularidade e quem perder vai pagar uma punição. E a punição do jogo do rei, né, foi estabelecida até aquele momento, que seria a morte. Não cumpriu, morre. Mas aí, o autor larga a mão e vira qualquer coisa. Chega em determinado momento da história que a única coisa que importa no enredo do mangá é a resolução de quem é o rei, por que o rei está fazendo aquilo e qual vai ser o futuro de todas essas pessoas. O Nobuaki, que é o nosso protagonista, tem a missão de salvar todos da sala. Mas é um seinen. E a única coisa que... Seinen, né, são obras voltadas para o público que não lê mais shonen, né, ou seja, a faixa etária acima, né, dos... Acho que, se não me engano, é 16 ou 18 anos. Então, pressupõe, com muitas aspas, que são obras com um público mais velho. E aí todo mundo começa a morrer. Simplesmente o autor fala, a sala tem 31 alunos. Eu não vou pensar em desafios para 31 pessoas morrerem, porque não dá para levar a história nessa toada. Então chega num ponto da história em que literalmente morrem mais de 10, 12 alunos em sequência por uma regra besta que o autor inventa, que nem mesmo foi dita na série, porque as pessoas começam a falecer e aí ninguém sabe porque as pessoas... Eles só estão recebendo os SMS, né, de quem tá morrendo. Mas não sabe por que aquela pessoa tá morrendo, porque a regra não foi proferida. E a regra é que você, naquela regra específica, você não podia chorar. E aí todo mundo, conforme as pessoas iam sabendo de que mais mortes estavam acontecendo, seus amigos iam morrendo, aí elas também choravam, também morriam. Então, tipo, vira quase um ciclo meio do tipo, você não sabe por que você tá morrendo, você tem que descobrir por que você tá morrendo antes que chegue a mensagem de que você vai morrer. E aí o autor fala assim, ok, cheguei nos 2 últimos volumes. Tudo isso aqui são 3 volumes, tá, gente? As pessoas fazendo desafios e tentando sobreviver 2 volumes. Aí o 3º volume é quando o autor larga a mão e mata 90% da sala. E aí a gente tem os 2 últimos volumes que vai resolver quem é o rei. E é só muito ruim. É só muito bobo, sabe? É bobo, é quase infantil o que é o rei, o que é o jogo do rei, ou por que aquelas mortes ocorrem daquele jeito. Em determinado ponto da história, antes da gente chegar nos 2 últimos volumes, eles suspeitam que alguém está matando os alunos. Porque, né, a pessoa recebe um SMS que ela vai morrer e morre, como assim? Mas a partir daí as mortes começam a ficar meio grotescas. Tipo, tem gente que é decepada, tem gente, né, as primeiras mortes ocorrem meio que por suicídio, mas depois as pessoas são decepadas, são estripadas e etc. Então vai ficando um pouco absurdo as mortes e não há uma explicação de por que aquelas mortes ocorrem daquela maneira. É quase como se fosse magia. E aí o autor chega no último volume e inventa que o jogo do rei é algo muito antigo. Ocorreu numa vila no meio do Japão, que foi apagada do mapa através de cartas. Não satisfeito com isso, o autor botou que uma cientista foi lá investigar o que teria acontecido com aquela sociedade e descobriu que aquelas cartas desencadearam naquela população da vila um gatilho de hipnose. E esse pesquisador rodou diversos simulações dentro do seu computador, mas ficou muito assustado com a potência da hipnose. Hipnose é essa que faz seu próprio braço torcer e ser arrancado de você, ou sua cabeça se separar do seu corpo, e falou, não vou mexer com isso. Só que esse programa, ele some do computador
desse pesquisador, dessa pesquisadora, e vai para um celular da turma em questão, em que a filha da pesquisadora estudava. E aí ele decide fazer o Jogo do Rei, porque o prêmio do Jogo do Rei, quem sobrevivesse ao Jogo do Rei, era ter controle sobre aquela perigosíssima ferramenta de hipnose e sugestão mental. É isso. Ele matou uma classe inteira, ele não deu explicações de por que as mortes eram completamente absurdas, quase mágicas. A única coisa que ele conseguiu pensar de desafios que fazem as pessoas pensar isso daqui tá passando um pouco do limite, são questões atribuídas a sexo. E ele não consegue explicar a própria história dele, porque você me falar que houve o primeiro espectro desse programa surgiu através de cartas, meu amigo, sem condições nenhuma. Como se não bastasse tudo isso, a gente não tem um final. Obviamente, apenas o nosso protagonista sobrevive, o Nobu aqui. E aí a gente vai no último volume para uma cena idílica, depois do programa perguntar o que ele quer fazer, dele se encontrando com a namoradinha. E aí você não sabe se ele, pôs fim à própria vida ou o que foi que aconteceu. Se ele, aplicou a sugestão de hipnose mental nele mesmo para ele imaginar que aquilo aconteceu. Você só não sabe. Mas não tem problema, porque tem 3 continuações. O autor conseguiu fazer 3 continuações dessa bomba. E o mangá foi publicado no Brasil pela editora JBC entre 2013 e 2014, a primeira série original. E, na verdade, quando eu terminei isso aqui, primeiro que eu fiquei ofendido o quão ruim é, horrível, horroroso, tenebroso de ruim essa história é. Mas eu acho que eu fiquei mais ofendido, na verdade, porque a gente tem um mangá de 5 volumes, publicado direitinho e tal. Não deve ser tão difícil assim achar edições antigas para comprar, Deve ter tido uma boa tiragem na época. Esse nível de ruindade foi publicado no Brasil. Mas às vezes outras obras de 5 volumes, de 3 volumes, de 2 volumes, você tem a plena certeza que não vai ser publicado no Brasil. Porque as editoras não veem como vender aquilo. Mas ver essa trama edgy e adolescente sanguinário, meu novo Death Note, foi. Me parece aquele título que a JBC trouxe, único e exclusivamente porque ele tem uma temática, muitas aspas aqui, adulta. E ela vinha de títulos como Diário do Futuro, por exemplo, foi a editora que publicou o Death Note mesmo. Então ele tem aquele selinho de vai agradar adolescentes ed, com uma trama sobre sexo, sangue, morte e crimes acontecendo. Quase um serial killer. Então é só muito ruim, muito. Mas obviamente você não precisa ler isso aqui para saber o quão ruim é, porque temos um anime que adapta essa primeira série, o anime de 2017, e um pedaço da série subsequente. Então dá para você conferir com seus próprios olhos o quão ruim e tenebroso é essa história. Mas de modo geral, agora tudo que for extremamente ruim, num ponto que me leva à risada sobre o quão ruim é, eu terminei o primeiro volume rindo de tão bobo que é essa história, eu vou chamar de Jogo do Rei. É tão ruim que é o Jogo do Rei, sabe? Porque sem palavras para quando isso é ruim. É horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Bom, então é isso. Eu não vou pedir desculpas para os fãs de Jogo do Rei, porque se você é fã disso aqui, você, sem condições para você. Não vou pedir desculpas, você tinha que ter vergonha de gostar disso aqui. E agora, com certeza, a gente vai se livrar disso aqui, porque só de eu estar tocando nisso aqui, me vem memórias de guerra, de quão ruim é esse negócio, ou de quão limitado o autor foi em pensar sobre como eu justifico essas mortes, como essas mortes podem acontecer. Será que faz sentido eu colocar uma pessoa pegando fogo automaticamente, sendo que é apenas sugestão mental? Como é que uma pessoa entra em autocombustão apenas por sugestão mental? Enfim,
pontas soltas, buracos, tudo único e exclusivamente pensado para você falar: oh, isso é tão adulto, tal qual a Peppa Pig. Bom, então é isso, por hoje chega, estou cansado de falar desse mangá. A gente se vê no próximo vídeo, espero que falando de alguma coisa muito boa para compensar isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que foi do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e tchau, tchau.